Olá a todos e todas conectados no canal Historiace. Eu sou a Adriana Gomes Santos, sou professora de História do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima e aceitei o convite aqui com muita honra do canal Historiace para contar um pouco, compartilhar um pouco dessa trajetória docente e também essa experiência recente com o PIBID, com um programa de iniciação à docência aqui na Universidade Federal. Minha trajetória de pesquisa ela começa com minha graduação em licenciatura em História na Universidade Federal de Roraima. Logo depois que eu me formei, passei alguns anos para conseguir fazer um mestrado, justamente aqui porque em Roraima e a Universidade Federal na época não ofertava um mestrado em História e eu gostaria de fazer na área mesmo de História. Então eu consegui passar num processo de mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Depois da conclusão do mestrado, eu consegui passar no concurso para o Colégio de Aplicação, assumindo uma vaga como professora efetiva do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, onde eu estou até hoje, desde 2014. Eu fiz o doutorado na PUC de São Paulo, também fora. Toda a minha trajetória, os cursos tanto de mestrado quanto do doutorado, eles são em História Social. O tema, o eixo das minhas pesquisas desde a graduação tem sido a questão da garimpagem e mineração na região amazônica. Tenho me dedicado a esse tema porque é algo que perpassa o nosso cotidiano, é um tema que até hoje impacta a nossa realidade, como nós podemos ver nos últimos meses e anos, nós estamos vendo um processo de adentrada da mineração nas áreas indígenas. Então é algo que ocorreu não apenas no passado, mas que é algo muito presente na nossa vivência aqui no estado de Roraima. E envolvem diversos sujeitos, desde os trabalhadores dos garimpos, mulheres, indígenas, tem muitos conflitos relacionados à terra, à poluição. Então é um tema que congrega diversos elementos aí da realidade e também diversos sujeitos. Outro eixo dessa pesquisa que eu tracei é o processo de adentrada da mineração desde a ditadura, que é quando se acirra os conflitos sociais e se massifica a adentrada de maquinário, de trabalhadores, de empresas aéreas dentro das áreas indígenas. Então, o outro eixo da minha pesquisa tem a ver com a questão, com o período da ditadura. E aí isso é bastante interessante porque na minha trajetória eu consegui acompanhar a Comissão Nacional da Verdade e o GT13 da Comissão da Verdade, que era o GT dos trabalhadores. Eu consegui perceber que não só os trabalhadores foram impactados, foram reprimidos, foram perseguidos, foram monitorados durante a ditadura, mas também os povos indígenas sofriam então um impacto. E aí a relação da minha pesquisa com a questão da ditadura. Eu trabalho também com a questão da justiça de transição e aí uma atuação mais efetiva aí na comissão científica do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, que coordena um trabalho sobre a ditadura, empresas e ditaduras. E aí o objetivo dessa pesquisa, financiada pelo Ministério Público Federal, que visa a questão da reparação. E aí é interessante essa pesquisa porque ela vem de acordo com aquilo que a gente defende, que é a universidade ter uma função social, para além da função social de produção intelectual, de produção teórica, de pesquisas, mas de reparar os
os danos causados no período ditatorial. Então, assim, a ideia é que essas pesquisas realizadas por intelectuais das universidades consiga atingir seu objetivo de reparação material, histórica, que, por exemplo, isso tem a ver diretamente com o meu trabalho enquanto docente, porque a reparação histórica dos povos indígenas é inclusive incluí-los dentro do material didático, incluir na sala de aula, né, no cotidiano das nossas aulas, né, dos historiadores, conseguir trazer essa experiência dos povos indígenas durante um dado período da nossa história. Então, trazer uma realidade para, ainda mais como foi a ditadura, trazer essa experiência dos povos indígenas é algo muito importante. Agora, a gente toca nisso porque isso afeta diversas questões com relação à quebra de preconceitos, de exclusão social, né? E pensando nesse processo aí de inclusão de uma forma mais ampla e geral desses povos excluídos aí desse processo histórico mais tradicional, né? Então, essas pesquisas, todas elas que eu trabalho, elas têm esse objetivo de trazer e desconstruir uma história oficial, né? E colocar outros sujeitos, trazer a experiência de outros sujeitos para dentro da sala de aula. Na Universidade Federal, enquanto docente do Colégio de Aplicação, e aí eu gostaria de falar mais especificamente, o Colégio de Aplicação, assim, é um lugar privilegiado para trabalhar, porque é diferente de outras escolas que existem no estado, tem uma estrutura, apesar da falta de investimento que nós temos hoje, o colégio tem uma estrutura que nos permite ter muita relação com a formação docente. Atualmente nós temos em torno de 90 estudantes da graduação que estão vinculados ao programa de iniciação à docência e residência pedagógica. Então acaba que o colégio de aplicação, os docentes que trabalham no colégio de aplicação, trabalham também com a formação docente, que é algo que não só no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, mas em outros colégios de aplicação, é algo que a gente tem tentado fortalecer esse vínculo e essa participação mais efetiva dos colégios de aplicação na formação docente. E aí eu, pela primeira vez agora, estou sendo supervisora do PIBID, né? E aí eu coordenada pela professora Marcela, sou coordenadora junto com a professora Cleicimar e a Stephanie, né? E aí a gente está trabalhando com as oficinas pedagógicas, fazendo leituras em torno disso, várias discussões, várias atividades de extensão, de inserção e desenvolvendo também essas oficinas. No Colégio de Aplicação, os pibidianos, juntamente comigo, né, nós estamos trabalhando com um tema que está relacionado também a uma experiência dentro da sala de aula, que são as leituras da resistência e o olhar sobre os povos indígenas, é o tema da nossa oficina pedagógica. Nós desenvolvemos essa oficina com o intuito e objetivo do estudante da graduação perceber e entender como que ele experiencia a sala de aula de forma dinâmica, a entender e compreender os alunos e o lugar social em que estão esses alunos e, partir daí, desse conhecimento dos alunos, desenvolver os métodos e a prática docente ali adequando de acordo com a necessidade que tem esses alunos, né? Então, nós começamos a desenvolver a oficina pedagógica fazendo pesquisa de sobre qual era a imagem que esses estudantes traziam sobre os povos indígenas. A partir daí nós fazemos uma intervenção na sala de aula e depois uma construção coletiva de uma nova imagem aí trazida, compartilhada, construída coletivamente pelos estudantes
e pelos pibidianos. Então é algo assim bastante interessante, né, que nós estamos trabalhando atualmente, e assim tem sido enriquecedor ver qual é o envolvimento desses alunos da graduação na prática docente, participando ativamente da sala de aula. É isso, quero agradecer a todos e a gente se vê, estou à disposição. Obrigada.